Glória a Deus. Queridos irmãos, podemos assentar? Hoje, pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui para concluir o estudo sobre o Espírito Santo de Deus. Nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais, a respeito do Espírito Santo. E ninguém vai sair daqui dizendo que é expert, no Espírito Santo, porque nada nós somos, nós somos barro, pó, e como entender a mente de Deus, ou como entender a Deus na sua complexidade, é muita pretensão, se alguém disser que conhece tudo a respeito de Deus. E misericórdia longe de nós, mas nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito da terceira pessoa da Trindade, se é que assim nós podemos dizer, Até nós tivemos a oportunidade de conversar em casa, Moisés? E vimos que esse estudo está sendo de grande valia para os irmãos. Por quê? Porque muitas das vezes nós achávamos que tinha uma hierarquia no céu e que o Espírito Santo era praticamente assim um garoto de recado, olha, Deus manda, Ele faz, Não, mas infelizmente muitas das vezes nós ficamos presos a esses pensamentos. Muitas pessoas demoram para aprender isso, porque muitas vezes nós não ensinamos na igreja. Nós não nos aprofundamos nesses estudos. E eu creio que muitos irmãos foram abençoados, como eu, em primeiro lugar, estou sendo abençoado em conhecer um pouco mais, em estudar um pouco mais, porque nós temos a oportunidade de estudar um pouquinho mais a fundo e nós não conseguimos transmitir tudo aquilo que nós passamos, Mas muitos irmãos têm sido abençoados, como eu disse, eu sou o primeiro a ser abençoado, porque nós estamos entendendo um pouquinho mais sobre Deus, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entendendo que os três não são três deuses, mas um único Deus, triuno, e os três são igual em poder, amor, justiça, longanimidade, de eternidade, Nós estamos tendo essas oportunidades de ver isso por vários versículos, e nos aprofundar com o Espírito Santo de Deus, nessa aula com o Espírito Santo de Deus. E hoje, pela misericórdia de Deus, então nós vamos encerrar o capítulo de número 6, sobre o Espírito Santo, e nós vamos falar, cremos e professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e igual ao Filho. O versículo base que nós temos tomado é o de Mateus 28, 19, que nos diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A aula 3, irmãos, hoje é a aula 4, na verdade, nós tivemos 3 aulas, hoje nós vamos encerrar. Nós vamos falar sobre a personalidade do Espírito Santo e os símbolos do Espírito Santo. Então, hoje nós vamos falar sobre a personalidade e os símbolos do Espírito Santo. Alguns símbolos, E nós vamos ver que alguns desses símbolos também, o Filho é igual. Então, irmãos, é maravilhoso saber que nós temos um Deus que cuida de nós e que nunca nos desampara, sempre está conosco. E nós precisamos de nos aprofundar, como eu disse, desde a primeira aula, em conhecer ao Espírito Santo de Deus, honrá-lo, adorá-lo. E nós vamos ver hoje que nós precisamos de fazer de tudo também para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Então, hoje nós vamos ver sobre a personalidade do Espírito Santo. Como eu disse, nós cremos que Ele é Deus. Como Deus, Ele é uma pessoa.
certo? Nunca percam isso de vista, irmãos. Saiba que o Espírito Santo é uma pessoa, é um personagem, é um ser, tá? Não é uma força, não é uma força ativa, não é simplesmente o vento, porque na palavra original nós temos duas palavras para o Espírito, tanto no grego como no hebraico, né? Ruah, que é vento, né? Ou pneu, que é o ar, né? Nós encontramos no original essas duas palavras. Ambas estão relacionadas ao Espírito, mas o Espírito é uma pessoa, não é só o vento, né, em si, né? Ele é um ser, né? É usado em simbologia como vento, como ar, por quê? E soprou nele, no homem, o quê? Seu Espírito. Então, como essas palavras do original, né, soprar o Espírito, soprou o vento sobre o homem e fez ele alma vivente, ou seja, soprou o Espírito e ele se tornou alma vivente, ok? A personalidade do Espírito Santo. Sua personalidade está presente em toda a Bíblia de maneira abundante e inconfundível e tem sido crença da igreja desde o princípio. Ou seja, a Bíblia, a igreja crê que o Espírito Santo é um ser, é uma personalidade, é uma pessoa, desde o primórdio da igreja. A igreja nunca teve dúvida, né? Os principais da igreja nunca tiveram dúvida a respeito do Espírito Santo. Eles sabiam que o Espírito Santo era o Consolador, o outro Consolador, enviado por quem? Por Jesus. Por Jesus. Então, eles sabiam porque o Senhor Jesus já havia dito para eles: olha, eu vou voltar para o Pai, né? Eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador, para que vocês não fiquem desamparados, órfãos. Então, a igreja, os pais da igreja, os apóstolos, eles tinham esta convicção de que o Espírito Santo era uma pessoa enviada pelo Filho. Amém? A Bíblia revela todos os elementos consultivos da personalidade do Espírito Santo, como o seu intelecto, emoção e vontade. Quando nós falamos de intelecto, significa o quê? Raciocínio, reflexão, ou seja, uma pessoa que sabe distinguir tudo, porque o Espírito Santo ele é perfeito como Deus, ele é Deus, ele tem o seu intelecto desenvolvido de uma forma que nenhum outro ser humano tem. Ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas, né? O ser humano, segundo aí alguns dizem, usa 20% da sua capacidade, do seu intelecto, né? Agora, o Espírito Santo, o intelecto dele, ele é ilimitado. Também fala de emoção, das emoções do Espírito. Ou seja, ele tem sensações. O Espírito, ele tem estímulos, tanto de alegria como de tristeza, e nós vamos ver isso. Ou seja, indicando que ele é um ser, ele é uma pessoa, porque somente um ser pode sentir emoções. Então, ele tem emoções. E também vontade. Ou seja, nós vamos ver sobre intelecto, emoção e vontade. Significa o que vontade? Desejo próprio, aspirações, né? Hoje, por exemplo, você está aqui porque você sentiu o desejo do seu coração. Você teve interesse, vontade de vir à casa de Deus para adorá-lo. Então você é um ser. E assim também a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo. Por quê? Ele raciocina, ele tem o seu intelecto, ele tem emoções e vontade. E nós vamos estudar um pouquinho sobre essas partes da personalidade do Espírito. Intelecto. Romanos 8:27. Vamos ver o que a Bíblia diz.
E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Oh, glória! Ou seja, o Espírito Santo examina os corações e sabe qual a intenção de cada um. Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe de coisas profundas que às vezes nem eu e você imaginamos a nosso próprio respeito. Porque tem coisas que não estão à tona, não estão latentes em nossa vida. Mas o Espírito conhece até essas coisas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito Santo sabe todas as coisas. É o ser mais intelectual. Tudo que você pensar, ele conhece. Qualquer matéria que você imaginar, o Espírito Santo sabe. Qualquer ciência, ele é mais do que doutor. Qualquer tipo de coisas que muitas das vezes hoje nós desconhecemos, ele sabe. Presente, passado, futuro. Aquilo que ainda vai acontecer, ele sabe. Aquilo que está oculto no coração de Deus, o Espírito Santo sabe. Até isso. Que coisa maravilhosa. Ou seja, nada está oculto, ou nada ainda há de ser revelado ao Espírito. Ele sabe todas as coisas. Por isso que precisamos de pedir em nossas orações ao Espírito que nos dê sabedoria, capacitação do alto, e Ele nos dá. Emoção. Efésios 4:30. Nós estamos, eu esqueci de falar, irmãos, nós estamos na página 71 do livro, viu? Quem trouxe o seu livro, nós estamos na página 71. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, qual que é essa emoção aqui? Que está falando, que ele sente? Tristeza. Ou seja, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito, sendo uma pessoa, ele pode se entristecer conosco. Mas como entristecer o Espírito Santo? Como será que nós entristecemos o Espírito? Fazendo aquilo que desagrada a Deus. Entristece o Espírito. Causa tristeza a Ele. Nós temos aqui hoje um casal, o casal mais novo da igreja. Hoje o casal 20 mais novo da igreja chegou, o Douglas e a Márcia. E eu sei que a Márcia fez de tudo para alegrar o Douglas, para chegar até o casamento com ele. E o Douglas também. Mas pode ser que o Douglas tenha um dia falado alguma coisa que a Márcia entristeceu. Ou vice-versa. O que tiveram que fazer antes de chegar ao casamento? Se consertar, pedir perdão um para o outro. Não é assim? E assim com o Espírito Santo. Quando você entristece o Espírito, por alguma atitude, por alguma palavra, por alguma ação, por algum pensamento, por algo que você viu, falou, imaginou, pensou, o que você tem que fazer? Imediatamente ir a Ele pedir perdão, porque você entristece a Ele com essas ações. Então você vai diante de Deus, ao Espírito Santo, e pede perdão, para que tudo volte às pazes, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Amém? Não podemos deixar que o Espírito se entristeça e fique entristecido conosco.
A Bíblia fala sobre um homem a qual Deus rejeitou. Esse homem foi usado por Deus, Saul. Esse homem tivera o Espírito sobre ele. Porém, ele entristeceu tanto a Deus, ao ponto que Deus o rejeitou. Que nós não façamos como esse homem, mas que nós possamos fazer como Davi, né? Eu pequei, Senhor, eu sou esse homem mesmo, me perdoa. Que nós possamos sempre, ao errar, não que nós possamos estar errando, porque aquele que é nascido do Espírito não pensa mais em ficar errando, mas pode acontecer. Os deslizes, os momentos em que nós, às vezes pela ira, porque a Bíblia diz irei, mas não pequeis. Mas de repente, no momento de ira, você peca. E aí? O Espírito vai embora da sua vida? Não. O Espírito continua lá em você. Mas ele está triste. Quando o casal briga, a mulher não vai embora porque está triste com o marido de casa. Fiquei triste com o marido, vou embora de casa. Não. E assim o Espírito Santo ele não sai de você da noite para o dia e fala, olha, entristeceu o Espírito. Não. Nós somos selados, nós vamos ver isso aqui. Nós somos salvos, remidos pelo sangue do Cordeiro. Agora nós podemos entristecer o Espírito. Então o que nós temos que fazer? Nos consertar, pedir perdão, confessar o nosso pecado. E Ele nos perdoa. Amém? Então não vamos entristecer. E também Ele tem vontade. Atos 16, 6 e 7. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Ou seja, o Espírito Santo tem vontades. E nós devemos sempre consultar ao Espírito Santo de Deus, se nós devemos ir por aquele caminho, se nós devemos agir daquela maneira, como falar, como responder quando nos é questionado, como tomar decisões, quer sejam elas que aparentam ser simples, nós devemos consultar ao Espírito Santo. Vocês querem ver uma coisa que aconteceu? Os apóstolos tomaram uma decisão sem consultar o Espírito Santo. Faltava um dos discípulos, né? Judas havia ido se enforcar, e os discípulos tomaram uma decisão: vamos escolher alguém para assumir o lugar de Judas. Só que eles não consultaram o Espírito. Qual foi o resultado disso? Em vez de 12 discípulos, quantos discípulos tiveram? Apóstolos, né? Em vez de 12, quantos apóstolos ficaram? 13. Porque Deus já tinha escolhido a quem? A Paulo. Eles sabiam? Consultaram a Deus? Senhor, é da tua vontade que escolhemos mais um aqui? Não. E eles escolheram mais um. E aí o que aconteceu? Deus já havia escolhido a Paulo. E ele foi ao encontro de Paulo. Ou seja, os discípulos tomaram uma decisão sem consultar o Espírito Santo. Em outra parte nós lemos: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós isso. Ou seja, quando eles consultaram o Espírito, eles viram que pareceu bem ao Espírito e a nós. Ou seja, fizemos a vontade do Espírito Santo. E como o Espírito tem vontade, ele nos impede de fazermos a nossa. Colocaram João Marcos no meio. Falharam também. Falharam. Agora, irmãos, olha que coisa. E tem que obedecer. É pior, não é? É pior. Agora, irmãos, é tão bom quando nós consultamos ao Espírito e executamos como Ele nos orienta.
É tão maravilhoso ouvir a voz de Deus e fazer como Ele nos manda. Porque a vontade dEle é perfeita, é boa, perfeita e agradável. Tem como dar errado? Não, não tem. Agora, quando nós tomamos as nossas decisões, e quantas vezes o pastor Wesley pode falar para vocês, tomei as minhas decisões e deu tudo errado. Num linguajar popular aí, me estrepei. Deu tudo errado. Por quê? Não consultei a Deus. Agora, quando você consulta a Deus, meu irmão, e você executa conforme Ele manda, pode ser coisas que parecem ser loucas. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Olha, confie no Senhor. Busque a Deus a orientação em tudo que você for fazer. Busque a Deus. O pastor Marcos contou o testemunho dele no domingo, que ele consultou a Deus para poder arrumar um emprego. Ele pediu ao Senhor um emprego. E 10 anos depois, quando surgiu uma oportunidade dele sair, ele não consultou a Deus, ele simplesmente foi lá e tomou a decisão dele de sair. E depois ficou sofrendo, desempregado. Por quê? Porque quando ele consultou a Deus para entrar, Deus permitiu que ele entrasse. E era vontade de Deus que ele entrasse. Deus abriu aquela porta para ele. Mesmo que uma pessoa tenha pego o seu currículo e jogado no lixo, no dia seguinte aquela pessoa teve que recepcioná-lo novamente e abrir as portas para ele. Por quê? Porque Deus abriu a porta. Agora, depois, na hora que estava tudo bem lá, ele não consultou o Senhor, ele viu uma oportunidade boa e ele falou, estou saindo, sem consultar a Deus. E isso trouxe grandes problemas para a vida dele. E é assim cada um de nós, irmãos. Cada um de nós, quando nós não consultamos ao Senhor. Eu me lembro de um dia passar de frente à empresa que eu trabalho, e eu disse para minha esposa, ainda vou trabalhar aqui. Passaram-se 6 anos, eu entrei na empresa que eu estou. E toda vez que eu arrumo algo para sair de lá, Deus fala para mim, não sai, fica aí. Eu poderia estar ganhando mais. Não, fica aí. As oportunidades que me surgem são... Não, fica aí. E eu obedeço. E pela misericórdia de Deus, estou lá há 21 anos. Não sei até quando é a vontade do Senhor. Mas esses dias alguém disse para mim, enquanto eu questionava, com Deus, porque eu fico muita briga com Deus, a minha mente fica brigando com Deus assim, toda hora, irmãos. Eu sou uma pessoa que, às vezes eu não falo, mas com Deus, meus questionamentos estão lá na minha mente, Deus, isso. E aí um irmão me abraçou e me disse assim para mim, olha, o teu tempo não é o tempo de Deus. O que você tem que fazer? Esperar o tempo de Deus. Fique na vontade do Espírito Santo. Porque a vontade do Pai vai dar tudo certo para a tua vida. Mesmo que aparenta estar caótica a tua situação. Não importa como você esteja vivendo hoje. Talvez o seu mundo esteja de ponta cabeça. Mas o importante é que você esteja dentro da vontade de Deus. Será que Jó não estava dentro da vontade de Deus? Será que Daniel não estava dentro da vontade de Deus? Estavam. Será que Davi não estava? Alguns momentos ele saiu fora da vontade de Deus também. E deu tudo errado quando ele saiu. Mas dentro da vontade de Deus ele sofreu perseguições. Ele sendo rei, pessoas queriam passar a perna nele, puxar o tapetinho dele, sumiu o reinado no lugar dele. Ele era o rei. E mesmo assim pessoas foram audaciosas ao ponto de tentar passar a perna nele. Tirar ele do trono. Mas Deus manteve ele naquela posição de rei, até na sua velhice, quando ele passa, ali abençoa o seu filho, e seu filho assume o trono. Mas veja só, irmãos, Deus manteve ele no trono até a sua velhice, até quando ele estava lá, fraquinho na cama, ele governou Israel. Glória a Deus. Então o projeto de Deus vai dar tudo certo, meu irmão. Então, fique na vontade do Espírito Santo. Quando você aceitou Jesus, você deu a direção dele para que ele governasse a sua vida. Não é mais a sua vontade que deve prevalecer, mas a vontade dele. Então deixe que o Espírito governe a tua vida. Deixe que ele guie os seus passos. Dirija a sua vida. Meu irmão,
Quanto mais tempo você ficar tentando segurar a direção da tua vida, mais tempo vai demorar para você chegar aonde o Espírito quer te levar. Experiência própria. Experiência própria. Muitas vezes eu obedeci a Deus com tanta facilidade, e muitas das vezes eu fui duro, resisti. Mas todas as vezes que eu resisto, apanho. E não tem jeito, irmãos, não tem. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, a vontade do Espírito Santo, ela é soberana. Soberana. Muitas das vezes nós não entendemos por que fulano é tão usado de uma maneira. Você olha para a pessoa e fala assim, puxa vida, parece que o vaso é tão de barro, tão torto esse vaso, e Deus usa. Meu irmão, Ele dá a cada um como Ele quer. É a vontade soberana de Deus. Só precisamos deixar Ele nos usar, né? Agora, o vaso ele precisa estar na mão do oleiro sempre. Quando ele está na mão do oleiro, mesmo que ele for torto, o oleiro conserta. Mesmo que ele estiver lá trincado, o oleiro vai lá e repara. De uma maneira que não fica marcas, não fica resquícios, né? Mas fica perfeito. Amém? Então, entre na vontade do Pai, obedeça ao Espírito Santo de Deus. Quando você aceitou Jesus, lembre-se daquele dia que você aceitou Jesus e você entregou a sua vida a Ele. Então, quando você entregou a sua vida a Ele, é para Ele governar a sua vida do jeito que Ele quer. Não deixe, meu irmão, dúvidas ao seu coração. Deixa o Pai governar a sua vida. Porque quanto mais você tenta resistir, mais dolorido vai ser para você. Outra prova da personalidade do Espírito Santo é que ele reage a certos atos praticados pelos seres humanos. Pedro obedeceu ao Espírito Santo. Olha só, Atos 10, 19 a 21. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Essa referência aqui é maravilhosa, né? Havia restrições alimentares para os judeus, que Deus havia dado a eles, nas leis, e Deus faz um negócio com Pedro. Deus mostra uma visão para ele, e nessa visão descia uma toalha, um lenço, com vários animais impuros, e Deus mandava ele matar e comer, né? E ele resistia. Como assim? Né? Eu nunca pus coisa impura nos meus lábios, eu não vou fazer um negócio desse, né? Mas o Senhor insistiu com ele. Por quê? Porque nada daquilo que Deus faz é impuro. Ou seja, Deus mostrando para Pedro que era para ele obedecer. Por quê? Ali era uma simbologia do que Deus ia fazer. Porque Deus ia mandar homens gentios procurar a Pedro. E Pedro, sendo um bom judeu, né? Ele não iria andar com aqueles homens, ele não iria acompanhar aqueles homens. Mas Deus estava mostrando para ele: olha, mesmo esses homens aí sendo gentios, eu os estou santificando. E Pedro não resistiu, obedeceu ao Espírito Santo de Deus, obedeceu à vontade do Espírito, e Deus operou coisa maravilhosa, porque ele foi à casa de Cornélio, e ali ele pregou o Evangelho, e as pessoas receberam o Espírito, e ele ficou maravilhado, porque até os gentios recebiam o Espírito Santo. Que coisa linda! Irmão, quando você obedece ao Espírito Santo,
coisas maravilhosas acontecem. Milagres inimagináveis acontecem. Também, irmãos, ele conhece todas as coisas, e em Atos 5:3 tem uma passagem muito interessante, que nos diz assim: para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses preço da herdade? Aqui nós estamos vendo o caso de Ananias, e depois, posteriormente, se nós continuássemos a leitura, nós veríamos também da sua esposa. Havia um costume naquele momento da igreja que eles vendiam as coisas e repartiam entre os irmãos e viviam todos como uma grande comunidade. Ninguém tinha mais do que ninguém. Mas isso não era uma lei, não era uma obrigação. E Ananias vendeu a sua fazenda e falou com a sua esposa: olha, nós não vamos entregar tudo, não. Nós vamos chegar lá e nós vamos falar que vendemos só por X. E nós vamos ficar com Y para nós. Tá bom? Tá bom. Combinado. Só que quando eles foram lá falar com Pedro e entregaram o dinheiro, na verdade, Pedro questionou eles pelo Espírito Santo, né? E ele mentiu. Na verdade, se ele não tivesse mentido, não teria acontecido nada com ele, irmãos. Porque tudo o que Deus nos dá, Ele não pede de volta. Ele só pede de nós o que? A nossa fidelidade com Ele. De quem que era a fazenda? Era dele. Certo? Se ele vendeu, era só dizer: olha, eu vendi por, R$1 milhão, mas eu quero dar somente R$500 mil. Pedro diria para ele: amém. Acabou o problema. Mas ele quis mentir ao Espírito Santo de Deus, quis enganar. E ninguém engana ao Espírito Santo. E muitas das vezes nós também queremos praticar. Não, pastor, olha, eu nunca fiz isso. Não, às vezes nós praticamos algum ato e achamos que está tudo bem. Deus só está esperando que a gente vá lá e confesse. Porque Ele já sabe, Ele já viu. Ele só está esperando que nós o confessemos para que nós tenhamos vida eterna. Certo? A própria palavra de Deus já está esclarecendo lá, ó. Certo? Antes de vender, a fazenda pertencia a ele. E depois de vendido, o dinheiro pertencia a ele, continuava sendo dele. Ele, se ele não quisesse dar R$1 lá, né? Não precisava dar. Né? Exato. Né? Mas ele foi lá com um espírito de enganação e, infelizmente, foi triste o seu fim. Atos 7:51 também nos diz assim: Estevão disse que os judeus sempre resistiram ao Espírito Santo. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Olha que coisa, irmãos. As pessoas resistindo ao ser, né? Ao Espírito Santo de Deus. E a Bíblia nos diz, lá no livro de Gênesis, que Deus disse assim: o meu espírito não contenderá mais com o homem. Olha, irmãos, uma resistência tão grande da parte do homem para com Deus, ao ponto que Deus disse para ele: chega. O homem vivia 800 anos, 900 anos, né? Alguns dizem que Matusalém, inclusive, morreu no dilúvio, segundo os estudiosos. Ou seja, o homem vivia muito, quase 1000 anos, mas o espírito do homem contendia contra o espírito de Deus. O homem fazia tudo que era mal. E Deus disse para eles: chega, agora eu vou diminuir, vai ser só 120 anos. Né? E aqui, Estevão diz aos judeus: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Coisa triste, né? Como é tão bom quando o homem se abre ao Espírito Santo. A sua soberania, se rende à sua soberania. Né? Quando nós cantamos: eu me rendo aos teus pés, nós estamos dizendo: o Senhor é soberano, a sua vontade seja feita, não a minha. Como é maravilhoso quando nós fazemos isso.
Mateus 12:31 também nos diz assim: a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Ou seja, os fariseus viviam blasfemando contra o Espírito Santo. Eles se julgavam tão certos, tão corretos, mas o coração deles, as suas palavras eram palavras de blasfêmia. Eles blasfemavam contra o Espírito Santo de Deus. Nós vamos acelerar um pouquinho, irmãos, porque as horas já estão mandando eu parar e eu preciso de terminar hoje, certo? Nós temos aqui muitas referências para falar sobre a personalidade do Espírito Santo, mas nós precisamos de dar uma aceleradinha aqui. Vamos falar um pouco sobre os símbolos do Espírito Santo. O que são símbolos? Símbolo é algo que te leva a fazer uma comparação. É algo que te leva a imaginar algo. Por exemplo, a bandeira do Brasil. Todo mundo reconhece ao vê-la, né? Se eu dissesse aqui, onde está escrito ordem e progresso? Todo mundo saberia dizer, né? O hino nacional, se eu cantasse, ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Douglas está continuando, né? Você já diria, o pastor Wesley está cantando o hino nacional. É um símbolo do que representa a nossa nação. Então, o Espírito Santo também tem os seus símbolos. Símbolos não quer dizer que ele seja aquilo, porque ele é Deus, e aquilo ali só representa o Espírito. Quais são os principais símbolos? Fogo, água, vento, óleo e pomba. A sua ilustração como fogo mostra um papel similar, pois o fogo aquece, ilumina, espalha-se, purificando. Lucas capítulo 3 e verso número 16, nos diz assim: e este vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Irmãos, enquanto eu meditava nessa palavra, eu me lembrei de um dia que nós estávamos na casa do irmão João, o João Camargos. Nós estávamos na casa dele, com os adolescentes, e umas jovens falaram assim, era uma noite fria, vamos acender a lareira. E eles acenderam, era uma lareira a lenha, e do lado da lareira tinha um belo tapete, aqueles tapetes altos, fofos, que quando você vê já tem vontade de dormir, né? De deitar para dormir ali em cima daquele tapete. E o que aconteceu? Ao acender a lareira, poucos minutos depois, o tapete estava pegando fogo. Por quê? O fogo, ele se espalha. Uma daquelas brasas estalou, jogando uma brasa sobre o tapete, e ele começou a pegar fogo. Se incendiou ali. E eu fico imaginando o Espírito Santo, né? Essa comparação. Ou seja, se você está perto de alguém que está com o Espírito Santo, você será também atingido, porque ele se espalha, né? Olha, irmãos, é tão bom quando você está perto de pessoas que só falam coisas de Deus, só tem palavras gostosas na boca, que não está simplesmente pronto para murmurar, mas ele está pronto para agradecer, a louvar a Deus, né? As pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, elas incendeiam outras pessoas, porque o Espírito, como fogo, ele se espalha. Também ele aquece os corações. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem palavras de vida eterna também. Assim como Jesus tinha palavras de vida eterna, aquele que tem o Espírito tem palavras de vida eterna. Também ele ilumina o caminho. Ou seja, a palavra de Deus, ela é luz. O Espírito Santo de Deus também, ele é luz. Você pega uma candeia e acende ela, ilumina. Você pega uma lanterna, uma lâmpada, e o Espírito Santo de Deus, ele ilumina as vidas. Então, meu irmão, quanto mais você estiver perto de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, mais a coisa arde também, né? O fogo se
espalha e também ele se intensifica. Glória a Deus. Que nós possamos ter sempre isso em nossa mente, estar sempre perto de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Ao ser simbolizado como fogo, não significa que ele seja desprovido de personalidades. Trata-se apenas de uma linguagem figurada. A Bíblia atribui essa mesma figura ao Deus Pai, dizendo que porque o nosso Deus é como um fogo consumidor. Hebreus 12 e 29. Ou seja, Deus também é um fogo consumidor. Também ele é comparado à água. Água é indispensável à vida. Segundo os estudiosos, segundo a ciência, nos diz que um ser humano vive no máximo de 3 a 5 dias sem tomar água. Ou seja, se um ser humano não tomar água num prazo máximo de 5 dias, ele poderá vir a óbito. O alimento, as pessoas passam até um longo período sem tê-lo. Tem um caso registrado de um homem que ficou 1 ano sem comer alimentos. Ele tinha 200 e poucos quilos e ele resolveu emagrecer e ele não comia mais. Ele tomava água, suco e chá e café. E ele viveu com isso por 1 ano. Perdeu 120 quilos, ou seja, o corpo dele tinha grandes reservas de gordura e foi se alimentando da sua própria gordura. Mas um homem sem água, ele não consegue sobreviver por mais do que 5 dias. E até para você digerir o seu alimento, você precisa de ter água no seu corpo. Ou seja, a água é indispensável para a vida, ela lava, refresca, refrigera, e é isso que o Espírito Santo realiza no crente. Ou seja, o homem sem o Espírito Santo de Deus, ele já está morto. Amém? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito. Ou seja, quando Jesus falou que rios de água viva correriam, ou seja, aquele que recebe a Jesus Cristo, ele recebe o Espírito Santo, e rios de água viva correm dele, porque o Espírito também é comparado à água. A ação do vento também é uma dos símbolos do Espírito. E a Bíblia nos diz em João 3:8, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como eu disse para os irmãos, né? Ruá ou pneuma, que é espírito no original, grego e hebraico. O Espírito é conhecido como vento. Ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. E assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Que coisa maravilhosa. Porque nós somos guiados por quem? Pelo Espírito. Eu me lembro muito nitidamente do dia que eu cheguei para o pastor Fauslino e disse: pastor, estou indo, saí de férias e o senhor me dá a bênção para mim ir para a casa do pastor Carlos lá nos Estados Unidos? E ele disse: sim, pode ir. E eu fiquei mais feliz ainda com a bênção do pastor, e era o meu projeto estar indo para os Estados Unidos, ficar mais 1 mês com o pastor Carlos. E a gente estava orando e pedindo a orientação do Espírito Santo, e de repente, do nada, tudo voltou ao contrário. Eu recebi uma notícia. Nesse meio período, eu recebi outra notícia boa. Olha, Wesley, eu vou te dar a passagem. Um irmão chegou para mim: olha, eu tenho bastante pontos lá no cartão de crédito, eu vou te dar a passagem. Meu irmão, férias, passagem ganha, lugar para ficar. O que você imagina? O que mais me impede? O que mais que me impede? Só uma coisa: o Espírito. E de repente o Espírito mudou todas as coisas. Todas as coisas. E aí, cheguei para o pastor: olha, não vai dar para mim ir por causa disso, disso, disso.
Ah, que bom, Wesley, eu já ia conversar com você que eu tenho algo para você aqui na igreja. Então, meu irmão, aquele que tem o Espírito Santo, que é nascido do Espírito, nem ele sabe para onde ele vai. De repente ele está com um projeto, mas ele está em oração e Deus muda todo o seu projeto. E todas as coisas são melhores do que ele imagina. O vento é invisível aos olhos dos humanos, assim como é um mistério a obra regeneradora do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa, quando ela recebe Jesus, quando ela passa pelo novo nascimento, tudo aquilo que ela fazia e praticava muda tudo. Tudo aquilo que ela gostava deixa de ter sabor e coisas novas passam a ter sabor. E as pessoas não entendem. Nossa, mas até ontem ele ia para o bar comigo, ele fazia isso, ele fumava, ele falava palavrão, ele fazia um monte de coisa errada. Agora ele virou um santarrão. E as pessoas ainda falam, virou um santarrão. Por quê? Porque ele nasceu do Espírito. A ação regeneradora do Espírito Santo muda tudo, transforma tudo. Até os nossos gostos mudam. Glória a Deus por isso. Amém? Coisa maravilhosa. E é tão rápida que quando aquele homem estava na cruz do Calvário lá, com Jesus, Jesus estava crucificado e com ele 2 ladrões, um disse para ele, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Jesus disse para ele, olha, você precisa de descer aqui, pedir perdão dos seus pecados ali, se batizar. Foi isso que Jesus fez com ele? Não, Jesus disse o que para ele? Vou te contar um segredo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que coisa linda. Regeneração. Uma obra que começa na hora que você aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Não importa quem você era, importa agora quem você é, filho de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. O óleo, o azeite. O óleo, o azeite era usado para unção e o incensário, elementos apropriados para tipificar o Espírito Santo. Ou seja, lá na casa do Senhor, não podia faltar o azeite. Vocês se lembram no Antigo Testamento que o Senhor disse que as lamparinas não podiam se apagar dentro do templo, da casa do Senhor, do tabernáculo. Ou seja, o azeite era usado ali para acender aquelas lamparinas e produzir luz. O Espírito Santo, ele produz luz em nós. Ele produz através do azeite, do símbolo, ele produz luz em nós, para que nós possamos caminhar. Com luz própria? Não, produzida pelo Espírito Santo de Deus, porque nós não produzimos nada. Também, o Espírito Santo, como óleo, ele produz em nós unção. Unção. Lucas 4,17 e Atos 10,38 nos diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. Atos 10,38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, e com o Espírito Santo, e com virtude. Ou seja, meu irmão, quando o Espírito Santo de Deus entra em nós, nós estamos ungidos, nós estamos separados. A unção significa separação. Dentro dessa separação, ele também produz em nós virtudes. E quais são essas virtudes? Do Espírito Santo. Amém? Nós podemos ler lá quando falamos sobre aquilo que nós recebemos, quando nós lemos em Gálatas, a respeito do fruto do Espírito. Quando nós lemos lá, nós vemos que são 9 itens ali que estão relacionados para nós, como se fosse um presente de Deus, e é um presente de Deus. Ou seja, a própria virtude do Espírito produz em nós o seu fruto.
Coisa linda. Viu? Eu vou falar para vocês, quando eu olho ali para aquelas qualidades do fruto, falo, só Deus para produzir isso em mim. E finalmente nós vamos falar sobre o último símbolo, que é o da pomba. Né? O símbolo da pomba, nós vemos quando Jesus foi batizado, né? Desceu como forma corpórea de uma pomba. Lucas 3:22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. A pomba representa o quê? Mansidão, brandura, simplicidade, pureza, amor, paz e longanimidade. Ou seja, essas são as qualidades de uma pomba, a representação da pomba. Agora, o Espírito Santo de Deus não é uma pomba, né? Muitas pessoas fazem essa confusão, tal, né? Principalmente, né? Mas ele não é uma pomba, ele é um ser. E ali ele apresentou na forma corpórea de uma pomba, né? E a Bíblia faz várias referências sobre a pomba. E uma das qualidades que o Senhor nos diz que nós devemos ser simples como a pomba. A pomba, ela representa uma simplicidade muito grande. E o cristão, ele deve ser simples. Nós não podemos ser orgulhosos, olhos altivos, né? A Bíblia condena. Então, essa daí deve ser uma coisa que nós devemos sempre tomar cuidado, né? Para nunca querer ser melhor do que ninguém, sentir mais ou superior a alguém, né? Mas nós temos que estar sujeitos a todos, né? Nós possamos olhar todo mundo por igual, né? Ou inferior a todos até. Quando você se sente inferior a alguém, você nunca vai querer sobrepujar aquela pessoa, né? Nunca vai querer ofendê-la, magoá-la. Amém? Gálatas capítulo 5, 22 nos diz, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu, quando olho muito para a minha vida sobre mansidão e temperança, é uma coisa assim que eu paro muito para fazer uma autoanálise e ver, porque se eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim, esses frutos, essas qualidades do fruto devem ser inerentes da minha pessoa. Né? Porque quando nós falamos de caridade, gozo, paz, né? Até paz é muito difícil, porque não existe paz fora de Deus, irmãos. Paz sem Deus não existe, né? Mas eu fico, para a minha vida, por causa da minha personalidade, eu fico muito preso à mansidão e à temperança. A expressão em forma revela que ele desceu sobre Jesus numa aparência ou figura de uma pomba. Não quer dizer que ele seja uma pomba. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Era isso que nós tínhamos para concluir o tema sobre o Espírito Santo. E eu creio que foi realmente de bênção esses estudos e de grande instrução para as nossas vidas. Pai, graças nós te damos por termos concluído nessa noite a respeito, ó Deus, do teu Espírito, porque sabemos que é o nosso Deus, triuno, santo, verdadeiro e justo, e nós queremos render toda adoração, toda ação de graças a ti, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, com poder, com unção, com graça. Que teu Espírito Santo, ó Deus, esteja sempre em nós, ó Pai. E nós possamos, ó Pai, de uma maneira simples e clara, objetiva, transmitir, ó Pai, a tua palavra a outras pessoas, para que também venham a esse conhecimento, venham receber o teu Espírito e se sujeitar ao teu Espírito também, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas decisões, que nós possamos ter também, ó Pai, em mente, que a nossa vontade ficou cravada em ti, ó Pai. Que nós
não temos mais ela por nós mesmos, mas nós queremos estar vivendo segundo a tua vontade e o teu querer, Senhor. E que nós possamos verdadeiramente deixar o Senhor dirigir as nossas vidas. Pai, eu tenho dificuldade, ó Deus, de deixar, Senhor, tomar conta 100% da minha vida. E eu confesso esse pecado diante da tua igreja, diante dos homens, e te peço perdão. E te peço, Espírito Santo de Deus, me ajuda, Senhor, a manter o meu coração voltado a Ti, Senhor, e que as minhas decisões sejam pautadas em Ti, ó Pai. Que a hora que o Senhor falar não para mim, Senhor, eu não questione, mas que eu seja um filho obediente, ó Pai. Me ajude a Te obedecer, ó Pai. Usa-nos, ó Deus, da maneira que o Senhor quer, ó Pai. Do Teu propósito, ó Pai, seja soberano em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado por cada palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações, em nossa vida. Que ela fique verdadeiramente fixada em nós, ó Pai. E que nós possamos verdadeiramente fazer o Teu querer e a Tua vontade. Porque sabemos que é boa, perfeita e agradável, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e por fé te agradecemos. Amém, Senhor.